Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na aula de hoje, nós vamos concluir o desenvolvimento do aplicativo que nós iniciamos na aula anterior, que foi a nossa agenda. Relembrando, nós estamos desenvolvendo uma agenda para colocar em prática o uso do banco de dados que nós estudamos na aula teórica. E para usar o banco de dados no seu aplicativo no App Inventor, você precisa adicionar ao projeto esse componente aqui, que é o TinyDB. A gente já adicionou ele aqui no nosso projeto e na aula anterior nós desenvolvemos todo o designer do nosso aplicativo. Hoje a gente vai concluir ele desenvolvendo a lógica. Antes de nós começarmos o desenvolvimento da lógica, nós vamos ver o algoritmo que vamos usar para desenvolver esse aplicativo. Então, o primeiro passo vai ser o usuário selecionar uma data. Após isso, o usuário deve digitar os compromissos agendados para aquela data selecionada. Então, o usuário clica no botão salvar, o aplicativo grava as informações no banco de dados e, por fim, o aplicativo exibe uma mensagem informando que as informações foram salvas. Para usar o banco de dados, nós utilizamos o componente TinyDB e ele funciona da seguinte forma. Para qualquer informação que eu precise gravar no banco de dados, eu preciso definir um rótulo para ela. É como se fosse o nome de uma variável. No caso da agenda, que nós vamos gravar vários compromissos, eu vou criar um rótulo para cada dia para poder gravar a lista de compromissos daquele dia. Por exemplo, eu coloquei aqui o rótulo 25/11/2019. Então, esse rótulo vai estar relacionado ao valor que é os compromissos que o usuário agendou para o dia 25. Aí, quando o usuário acessar o dia 26 para gravar os compromissos do dia 26, eu vou criar um novo rótulo no banco de dados para gravar os compromissos do dia 26 e assim por diante. Eu utilizei no rótulo a data do compromisso para ficar mais fácil de organizar, mas o rótulo pode ser qualquer nome. Imagine que você quer gravar no banco de dados o nome do usuário do seu aplicativo. Então você poderia criar um rótulo chamado nome usuário e dentro desse rótulo salvar o nome do usuário do seu aplicativo. Além da gente poder gravar informações separadas, por exemplo, um texto, um número, a gente também pode gravar uma lista dentro de um rótulo no banco de dados. Imagine que eu tenho uma lista de produtos e quero gravar essa lista inteira em um rótulo no meu banco de dados. Então eu poderia chamar esse rótulo de produtos e dentro dele gravar a minha lista de produtos. Agora nós vamos ver na prática como isso funciona. Aqui no App Inventor eu vou acessar a área de blocos e aqui do lado eu já tenho o nosso aplicativo funcionando. Quando o usuário clicar aqui numa data, por exemplo, se ele vir escolher o dia 25 e clicar em OK, eu preciso ter uma variável armazenando a data selecionada para depois poder usar essa variável para gravar a informação do banco de dados e para consultar a informação do banco de dados. Para criar uma variável, eu venho aqui em variáveis, inicializar global. O nome da variável vai ser data selecionada. Eu vou inicializar minha variável com um texto vazio. Agora eu preciso alterar o valor dessa variável quando o usuário selecionar uma data. Para isso, eu venho aqui no componente escolhe data e vou usar esse primeiro bloco, que é quando o componente escolhe data depois de ajustar a data, ou seja, depois que o usuário selecionou uma nova data. Eu vou pegar então a data que ele selecionou. Para isso eu clico novamente aqui no componente, pego o primeiro dia, clico novamente no componente para pegar o mês e por último eu vou pegar então o ano. Eu preciso então juntar as três para montar a data, que vai ser o dia barra o mês barra o ano. Para isso eu venho aqui em texto e uso o bloco juntar. Primeiro eu quero colocar o dia, aqui eu quero colocar uma barra, então eu venho em texto novamente e uso um texto vazio. Coloco a barra. Agora eu preciso colocar o mês, então eu clico nesse botão e adiciono mais um espaço aqui para colocar o mês. Vou adicionar mais um espaço
preciso colocar aqui novamente a barra, então eu clico com o botão direito do mouse nesse aqui e vou clicar em duplicar. Aí eu já tenho mais um, e para terminar eu adiciono o ano. E assim eu já tenho a minha data montada. Agora eu preciso pegar esse valor e guardar dentro da variável data selecionada. Então eu trago o mouse aqui, uso o bloco ajustar, deixo ele aqui e conecto então a minha data a ele. E eu vou fazer o ajuste da data selecionada dentro desse método aqui. Então agora sempre que o usuário clica aqui e altera a data e clica em OK, a minha variável data selecionada está recebendo a data que ele selecionou. Eu quero que aqui onde está escrito selecione a data, apareça a data que ele selecionou, para evitar que o usuário esqueça que data que ele havia marcado. Para isso, eu clico aqui de novo no componente escolhe data e vou usar esse bloco aqui. É ajustar escolhe data agenda.texto, ou seja, eu vou alterar o texto dele. O texto dele vai mostrar a data selecionada. Então eu trago o mouse aqui em cima da data selecionada e uso o bloco obter. Vamos ver como é que ficou. Seleciono uma data, por exemplo dia 25, clico em OK. Ele já altera então aqui o texto, mostrando dia 25/11/2019, que é a data selecionada. O próximo passo seria o usuário digitar aqui então o compromissos para o dia 25 e clicar em salvar. Mas o nosso salvar ainda não faz nada, então a gente vai trabalhar nele agora. Então eu clico aqui no botão salvar, quando o botão salvar.click, aí eu vou fazer alguma coisa. O que eu quero fazer aqui é salvar no banco de dados tudo que ele digitou na caixa de texto dos compromissos. Para salvar no banco de dados, eu venho aqui no TinyDB e uso esse bloco aqui, tinydb.armazenarvalor. Vou colocar ele aqui. Como a gente havia comentado, ele precisa de um rótulo, e o rótulo vai ser a data selecionada. Então eu venho aqui na data selecionada e uso o bloco obter. E o valor que eu quero armazenar é tudo que foi digitado nessa caixa de texto aqui. Então eu venho na minha caixa de texto compromissos e vou usar esse bloco aqui, caixa de texto compromissos.texto, que é o valor para armazenar. Depois que ele armazena no banco de dados, eu só preciso mostrar uma mensagem para o usuário saber que as informações foram gravadas. Então eu uso o componente notificador. O notificador tem vários métodos. Eu vou usar o mostrar alerta. Chamar notificador.mostrar alerta. E aqui eu passo a mensagem que ele vai exibir. Eu venho aqui em texto, pego o texto vazio e aqui eu vou escrever compromissos salvos. Agora eu vou testar para ver se funcionou. Compromissos para dia 25, vou clicar em salvar. Compromissos salvos, ou seja, ele já gravou no banco de dados e já me mostrou a mensagem dizendo que deu tudo certo. Agora imagine que eu quero aqui clicar, ver os compromissos do dia 24. Então eu clico no dia 24 e dou um OK. Ele continua me mostrando os compromissos do dia 25. Então eu preciso fazer a consulta ao banco de dados assim que ele altera a data. Por exemplo, clicou no dia 24, eu consulto o banco de dados para mostrar apenas os compromissos do dia 24. Para isso, eu vou usar novamente o TinyDB, só que agora eu vou usar o método de obter valor, que é esse bloco aqui. Deixar ele separado, trazer esse aqui um pouco mais para baixo. E para eu obter um valor, eu preciso dizer de qual rótulo que é o valor. O rótulo a gente está usando a data selecionada. Então eu vou novamente na data selecionada, uso o bloco obter. E o valor que ele consultar no banco de dados, eu quero mostrar nessa caixa de texto aqui. Então eu venho na caixa de texto compromissos e agora eu vou ajustar o texto dela com esse bloco aqui. Ajustar caixa de texto compromissos.texto. Ele vai receber então tudo que está gravado no banco de dados para esse rótulo que é a data selecionada. E eu vou fazer isso
logo após ele ajustar a data. Agora vamos ver se funciona. Eu vou marcar aqui o dia 26, clicar em OK. Para o dia 26 não tem nada. Vou voltar para o dia 25. Dia 25 tem então os compromissos para o dia 25. E no dia 24 não tem nada também. Então, o nosso comando aqui de consulta banco de dados já está funcionando. O nosso comando para armazenar no banco de dados também está funcionando. E para concluir o nosso aplicativo, está faltando só o botão excluir. Então, eu vou vir aqui no botão excluir. Quando o botão excluir ponto clique, ou seja, quando o usuário clicar no botão excluir, eu vou vir aqui no meu TinyDB e vou mandar ele apagar o rótulo. Então uso esse método aqui. E preciso só passar para ele qual rótulo que eu quero que seja apagado, que é o rótulo da data selecionada. Então venho novamente na minha data selecionada, uso o bloco obter e conecto aqui. Além de eu apagar do banco de dados, eu também vou fazer apagar da tela. Então eu pego aqui a caixa de texto compromissos e vou ajustar novamente o texto dela para que ela fique sem nenhum texto. Então eu venho aqui no bloco de texto e pego um texto vazio. Assim o meu aplicativo apaga do banco de dados e também já limpa a caixa de texto que ele estava vendo os compromissos antigos. Vamos ver se funcionou tudo agora? Aqui a gente está no dia 24. Então hoje o compromisso é gravar a aula sobre banco de dados. Vou clicar em salvar. Os compromissos foram salvos. Vamos ver o que eu tinha para o dia 25. Compromissos para o dia 25. No dia 26 eu vou colocar aqui estudar HTML. Clicar em salvar, compromisso salvo. Se eu venho aqui para o dia 25, compromissos para o dia 25. Digamos que eu já não tenho mais esses compromissos lá para o dia 25. Então eu clico aqui em excluir e está funcionando. Ele já apaga então esse compromisso do dia 25. Se eu vou para o dia 26, estudar HTML, volto para o dia 25, não tem nenhum compromisso porque eu acabei de excluir. E assim então a gente conclui o desenvolvimento do nosso aplicativo. Nessa aula então a gente viu aqui 3 métodos principais do TinyDB, que é o método usado para armazenar valor. A gente também usou o método usado para obter valor, que seria a consulta ao banco de dados, e o método apagar rótulo, que vai ser usado então para eu apagar os dados que eu havia gravado. Então na aula de hoje nós vimos na prática como usar o banco de dados no App Inventor. Para isso, nós criamos um aplicativo de agenda que grava no banco de dados todos os compromissos que o usuário tem para cada dia. Vimos que utilizando o banco de dados podemos gravar informações e elas não são perdidas após o aplicativo ser fechado. E nós chegamos ao fim do nosso primeiro curso aqui na EdCursos. Eu gostaria de agradecer a você que é aluno, que é aluna, e espero que tenha gostado do nosso curso e aprendido bastante durante esse tempo de estudos. Nosso próximo curso vai ser sobre HTML5. Nele você vai aprender a desenvolver sites utilizando HTML5, além de aprender um pouco sobre CSS e JavaScript. Espero que esteja animado para continuar essa jornada. Obrigado por tudo e até o nosso próximo curso.